Meus irmãos, boa noite. Eu quero continuar a nossa exposição de ontem. Hoje eu tenho de 50 minutos a 1 hora, então, entre 20 para as 9 e 10 para as 9, eu pretendo terminar a minha exposição. Ontem, para quem não estava ontem, apenas repetindo o nosso tema, nós temos falado sobre João Calvino como leitor, intérprete e pregador da palavra. E ontem nós já falamos um pouco sobre a grande relevância que ele dá à palavra de Deus, e nós chamamos a atenção que a pregação, ela vai depender essencialmente, independentemente de estilo, de profundidade, vai depender do conceito de Deus que nós temos e do conceito da Escritura. E a partir daí desenvolvemos alguns aspectos. E eu quero continuar hoje. Calvino, ele acredita que Deus emprega a sua palavra como instrumento para restaurar nossas almas. Deus se vale deste método, a pregação da palavra, e ontem nós chamamos atenção para o fato de que nós podemos chegar aos ouvidos das pessoas, mas nós jamais poderemos chegar aos corações. Somente o Espírito Santo é que torna a palavra eficaz. Aquele mesmo Espírito que produziu esta palavra, a Escritura diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, e numa tradução bem literal ali, seria toda a Escritura é soprada, exalada por Deus, ela procede de Deus. Esse mesmo Espírito que sopra as Escrituras, é Ele mesmo que pode, somente Ele pode nos dar um conhecimento adequado e salvador das Escrituras. Bom, Calvino, ele lia as Escrituras como um crente fiel, mas ele entendia que a forma como ele se aproximava das Escrituras deveria ser marcada, e como de fato era, por um amplo conhecimento. Por exemplo, Calvino conhecia muito bem os clássicos da teologia e da exegese bíblica, ou seja, nenhum de nós se aproxima da Bíblia sem nenhuma pressuposição ou sem nenhum conhecimento prévio. Todos nós temos algum conhecimento prévio antes de nos aproximar das Escrituras. Nós podemos nos aproximar crendo que ela é a palavra de Deus, crendo que ela não é a palavra de Deus, crendo que ela é relevante, crendo que ela é superada, não importa. Você não se aproxima da palavra de Deus dentro de um vácuo. Calvino se aproximava da palavra de Deus, crendo que ela, de fato, procede de Deus. E ele conhecia muito bem os grandes autores da literatura e da comentários bíblicos. Então, Calvino, nos seus estudos, ele cita muitos autores, de modo especial, Crisóstomo, que era chamado de Boca de Ouro, Agostinho e Bernardo de Claraval. São três autores que ele usa bastante, nem sempre concordando com estes autores, mas ele os utiliza bastante, entre outros. Outro aspecto que nós podemos observar em Calvino, na sua aproximação bíblica, era o domínio de algumas obras principais de teólogos protestantes contemporâneos. É impressionante como é que ele estava atualizado. Ele sabia dos clássicos e sabia do que estava sendo publicado em sua época, como Lutero, Melanchthon, Bullinger, autores de primeira linha. E isso você percebe muito claramente quando ele comenta Romanos. Quando você faz um trabalho acadêmico hoje, quer seja mestrado ou doutorado, tem uma parte que é chamada de revisão bibliográfica. No doutorado isso é mais importante. O que é uma revisão bibliográfica? Você, antes de iniciar seu trabalho, você tem que demonstrar que está familiarizado com as principais obras sobre aquele assunto. Porque se você não sabe nada sobre aquele assunto, como é que você vai, então, desenvolver uma tese? Você vai falar sobre uma coisa que alguém já falou, então não tem grande importância. Calvino, digamos que fez isso sem que houvesse essa necessidade em sua época. Ele sabia o que estava sendo tratado. E em Romanos, de modo especial, ele vai dizer, olha, houve vários comentários sobre Romanos, mas o meu tem o seu espaço por causa deste aspecto. Então, ele fez essa verdadeira revisão, como eu disse.
Contudo, o mais fascinante dele é que ele, mesmo se valendo dos clássicos, coisa que ele nunca escondeu, porque às vezes alguns autores parece que são inspirados direto pelo Espírito Santo, porque eles não têm bibliografia, né? É uma coisa muito curiosa. Ele conseguiu seguir um caminho por vezes diferente. Ele buscava na própria Escritura o sentido específico do texto. E a gente observa sempre em Calvino a busca de um sentido, que eu mencionei ontem, natural do texto. Ele não tentava inventar interpretações. Parecia para ele que esta era a forma mais simples de compreender o texto bíblico. Então, um princípio que eu mencionei ontem, que era muito claro em Calvino, era a Bíblia se interpretando. E essa prática é que todos nós fazemos. De uma forma ou de outra, todos nós praticamos isto. Eu me lembro, hoje eu faço menos isso, mas é muito comum nós fazer referências bíblicas. Eu acho que alguns irmãos ainda praticam isso, de colocar um texto bíblico ao lado. Ou seja, você relaciona esse texto com um outro texto, e você lê aquilo em conjunto, porque você entende que um texto lança a luz ao outro, um texto esclarece melhor o outro, um texto completa o outro. É por isso que você estuda a Bíblia de forma sistemática, para poder ter uma visão mais clara. Você não pode simplesmente usar aquele método antigo, método que era muito comum pessoas usarem, de abrir o texto, e ele tinha um sensor espiritual, que era o dedo, e onde botava ele lia, né? Aí essa história é conhecida, que ele abriu o texto, colocou o dedo, e Judas foi e se matou. Ele abre o texto novamente, vai tu e faz o mesmo. E ele abre novamente, por que te demoras? Então, é uma coisa, é terrível esse tipo de leitura. Ou adotar aquelas 3 divisões famosas, o sujeito lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Então, a ideia é que a Bíblia é a melhor intérprete de si mesma. E é por isso que o fiel, ele pode compreender as Escrituras pelo auxílio do Espírito Santo e comparando a Escritura com a própria Escritura, já que ela não se contradiz. A Escritura não fica vagando de um lado para o outro. Ela se completa, ela tem uma mensagem central e nós podemos compreendê-la. Então, a grande influência de Calvino, no que se refere à sua teologia, provém das suas institutas, que até ontem o reverendo Romeu colocou aqui um volume. Na realidade, elas são 4 volumes, mas que foram publicados em um só. É o mesmo conteúdo, apenas colocou-se num papel mais fininho e ficou muito mais prático, né? Um volume. O difícil para nós é que o papel é muito fino e, às vezes, a impressão de um lado aparece um pouco na outra, né? A dificuldade é apenas esta. Mas esta obra ele foi escrevendo ao longo da vida, por isso que nós colocamos ali 1536 a 1559, porque a primeira vez que ele escreveu essa obra foi em 1536, e ao longo da vida ele foi ampliando até a última edição em latim, 1559, que é o que nós temos traduzido como a edição clássica. Então, daí que a sua grande influência, seus comentários de quase toda a Bíblia, os quais ele desejava que fossem lidos em conjunto com as Institutas e de seus sermões. Só que ele fazia uma distinção muito importante na prática. Comentário bíblico é uma coisa, sermão é outra, e a teologia sistemática era uma outra coisa. Ou seja, quando ele está escrevendo as Institutas, é um tratado sistemático da Bíblia. Quando ele está pregando, ele está expondo um texto bíblico. Calvino entendia, como é óbvio, de que o sermão é uma leitura do texto, explicação daquele texto e aplicação daquele texto. Pronto. E já os comentários da Bíblia é onde ele entrava em maiores detalhes sobre a passagem bíblica. Às vezes a gente confunde um pouco, e é possível acontecer isso, não é por má fé, nada, isso acontece mais comumente na juventude. E há vícios que eles surgem de certas virtudes. É uma coisa curiosa. Quando você é muito estudioso, que é uma virtude, você acaba tendo muito material e pode se tornar prolixo, porque você é estudioso.
Então, ser estudioso é muito bom, mas o difícil é colocar aquilo tudo de uma forma simples, clara e breve. Quando o sujeito é preguiçoso, o problema dele é outro. Ele fica enchendo linguiça, porque ele não tem o que dizer. Aí fica falando abobrinha o tempo todo, puxa uns glória, amém, amém, tá, pronto, não tem o que dizer. Então, sermão é uma coisa, comentário bíblico é outra. O sermão é justamente o resultado de todo um trabalho bíblico, exegético, associado à teologia sistemática, que você coloca de forma mais simples. Agora, no comentário bíblico, ele vai se detalhar em palavras, o sentido de cada palavra, e ele faz essa transição, por vezes, de recomendar o leitor do comentário a ir às institutas, porque ele fala, olha, você quer estudar esse assunto mais sistematicamente? Vá nas institutas. E, às vezes, nas institutas ele fala, você quer se aprofundar nesse texto, nesse versículo? Vá no meu comentário. De vez em quando ele faz isso. Temos que entender que na época não tinha computador, não era fácil fazer reminiscências. E ele escrevia ao longo da vida, né? Era algo muito complexo, mas você encontra isso, eu ilustro isso em um dos meus livros. Continuemos. Esse autor Domergue, que é um autor menos conhecido, mas é um dos principais biógrafos de Calvino, Domergue, ele diz o seguinte, para mim, o Calvino verdadeiro, que explica todas as outras faces de Calvino, é o Calvino pregador de Genebra, que moldou o espírito dos reformadores do século XVI por meio de suas palavras. Isso, meus irmãos, é algo muito importante, porque não faz parte da minha palestra hoje necessariamente, mas Calvino ele influenciou diversas áreas do conhecimento apenas expondo a palavra de Deus. Isso é um fenômeno impressionante. Calvino não fala de sociologia, ele não fala de direito, ele não fala de economia, ele não fala de pedagogia, ele não tem um tratado sobre música, sobre instrumentos, ele não tem tratado sobre isso, nada. Mas quando você vai lendo a obra dele, você vai encontrando insights ou compreensões claras das Escrituras a respeito dessas áreas. E você vai entendendo, então, uma percepção clara, o que a Bíblia nos ensina e talvez a gente não tenha percebido antes. Então, ele vai apenas expondo as Escrituras. Ele não vai querendo mostrar sabedoria, que é um erro que a gente pode cometer, e isso pode acontecer conosco, quando a gente vai falar no meio acadêmico, a gente quer mostrar que é entendido. E você se perde, porque quando você fala no meio acadêmico, numa universidade, por exemplo, você sempre vai ter alguém que sabe mais do que você sobre alguma área. Porque ali você vai ter engenheiro, advogado, médico, vai ter um formado em letras, em economia. Então, você provavelmente vai falar bobagem em alguma área, e com sorte em várias. Bom, você vai se perder ali. E no que você é especializado é na Escritura. Exponha as Escrituras. Porque eles não precisam de ouvir mais sobre direito, sobre economia, sobre engenharia. Eles precisam ouvir a palavra. Está certo que você pode fazer aplicações em áreas específicas, mas sempre a partir da palavra. Mas a tentação para nós que somos vaidosos, nós, inclusive eu, é mostrar que nós sabemos muito e queremos dizer, olha como é que eu sou sábio, olha como eu sou culto, e aí você se perde e perde a oportunidade de expor a palavra. O púlpito é o grande contato entre o seminário e a igreja, quando você expõe a palavra de Deus. E isso é válido para qualquer tipo de comunicação da igreja. Então, eu estava dizendo isso agora. Ele vai influenciar diversas áreas, expondo as Escrituras. Ele influencia, obviamente, a teologia, exegese, hermenêutica, pregação. Vai influenciar a economia, a política, a administração, o direito, a pedagogia, a ética e etc. Quando você vê Calvino falando sobre questões sociais, sobre o trabalho, sobre o uso dos bens, você vê isso ele falando, por exemplo, no Salmo 15. No Salmo 15 ele trata sobre isso,
quando você vê ele comentando os 10 mandamentos, quando você vê ele comentando o 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, é impressionante a visão do trabalho, a visão da ajuda ao necessitado, a visão de providência de Deus, a visão de vocação de Deus, para que nós sirvamos a Deus por meio do nosso trabalho, mas ele está expondo as Escrituras, ele não está pretendendo revolucionar nada, apenas ensinar a palavra de Deus, que é o grande desafio para nós, é conduzir todas as coisas para uma melhor compreensão da palavra e uma exposição simples, porque uma facilidade que nós temos é de complicar aquilo que é simples. E o difícil para nós, muitas vezes, é tornar simples algo complexo. E você só torna simples algo complexo, humanamente falando, se você conhecer muito o assunto. Se você não conhecer muito o assunto, você está meio engessado. A figura que eu uso é quando você começa a dirigir. Você começa a dirigir, você vai para o carro dizendo, penso, logo existo. Tá. Abre a porta do carro. Eu faço muito tutorial para mim mesmo, tutorial. Depois eu aprendo. Então, o tutorial é bom que chega um momento que você não precisa mais dele. Né? Um tutorial. Fazer um bolo, como é que faz um bolo? Assim, o que tem que comprar? Ovos, farinha de trigo, fermento, se for o caso, mas pode comprar massa pronta, da Flashman, é muito bom, de macaxeira. Bom, mas voltemos aqui, receita pós-palestra. Bom, então você vai dirigir, então você pega lá como é que é, pisa na embreagem para soltar as engrenagens, fica mais fácil. Liga o carro, ponto morto, agora eu acelero e solto, o carro morre, e agora o que eu faço? Espera aí, eu só sei fazer do início de novo, deixa eu sair do carro. Sai do carro, penso, logo existo. Aí você volta para o carro, aí vai fazer tudo de novo, né? Tirando um pouquinho de exagero, você faz algo metodicamente, até você aprender. Quando você aprender, você dirige igual o Rebelo Romeu, por exemplo, né? Num cruzamento, num balão, bom, mas então, não há mais amigos, pronto. Foi só uma brincadeira para testar a amizade que ele tem aqui na igreja, né? Eu vi que o pastor é muito amigo dele. Bom, então você depois que aprende, você não fica mais fazendo tutorial, olhando, é algo natural. É por isso que quando você sabe pouco, você é mais complexo e faz parte do processo de aprendizagem, porque você não se atreve ainda a oscilar coisas, porque você segue a cartilha direitinho, e é isso mesmo. Com o passar do tempo, você se permite ampliar aquilo, aplicar, ilustrar, e assim vamos aprendendo. Eu converso com meus alunos dizendo, eu tolero bem um jovem obscuro, eu acho que faz parte, mas não tolero bem um velho obscuro. Por isso que nem sempre eu me tolero. Por quê? Porque o jovem obscuro é que ele está aprendendo, então ele tem dificuldade, é natural. Eu vejo, olha, esse rapaz tem talento, mas ele é obscuro porque ele está tentando passar muito conteúdo sem ter vivência, mas é o caminho do aprendizado. O outro já passou por tudo isso, ele teria que adquirir a capacidade de ser mais simples. Então, quanto mais você conhece um assunto, mais simples. Pense os homens aqui, por exemplo, que não sabem fazer um bolo. Por exemplo, um bolo, ele vai se meter a fazer um assado. No meu caso, é bolo. Bolo é minha área, bolo pré-pronto. Bom, já observaram quando você vai fazer uma coisa que você não está habituado, como você é literal? Uma pitada de sal. Eu fico filosofando o que é uma pitada de sal, dependendo do polegar do indivíduo. Se fosse uma guila, uma pitada de sal, é quase 1 quilo. Um dedão dele, eles falam, isso é 1 quilo. O que seria a minha, tal? Como é que é agora 200 mililitros de leite? Aí você pega aquela negócio de plástico lá que tem, você fica 200, passou um pouquinho, você joga fora, tal, aqui, 200 mililitros. A sua esposa vai lá, pega um copo e joga lá dentro, a pitada, joga, tal. E o pior é que o bolo dela fica menor do que o seu. Não é interessante isso? Porque ela está acostumada a fazer aquilo. E aí de você, se você não fizer daquela forma.
Se você não fizer com tanta precisão, vai dar errado. Então, é que você não tem domínio daquilo. A vivência vai trazendo uma capacidade de simplificar. A igreja, hoje mudou muito, que nossos doutores são muito simples. Mas antigamente o pessoal falava, pastor, o senhor trouxe para cá um doutor, ninguém entendeu nada. Bom, eu acho que alguma coisa está errada. Um seminarista eu posso não entender, mas um doutor eu entendo. Parece brincadeira, mas é sério. Porque o seminarista está aprendendo, então ele é mais difícil. O outro não, o outro tem que ser mais simples. Não é ser mais obscuro, a lógica é outra. Bom, Calvino conhecia muito bem as Escrituras. E quando você lê os sermões de Calvino, mesmo sendo do século XVI, você vê a simplicidade. E uma das coisas difíceis, sem dúvida, é ser simples e profundo. O que é fácil é ser raso e superficial, ou raso e obscuro. Raso e obscuro é uma coisa facílima. Simplificar com profundidade é muito difícil. Bom, continuamos aqui. Calvino entende que Deus é o autor da pregação. Como nos chama a atenção um autor britânico, Parker, não é o Packer, mas o Parker, não sou Calvino como pregador, ele diz que Calvino, incansavelmente, domingo após domingo, expunha a Escritura à sua congregação. Bom, e por que Calvino prosseguia neste caminho de sistematicamente expor a palavra de Deus? Ele expunha porque ele cria nisso. E ele considerava com tristeza o abandono da palavra por parte da igreja durante séculos. Ele entendia que a igreja durante séculos enterrou esta palavra, porque não havia grandes preocupações com tradução, o povo era analfabeto, muitos que eram ordenados bispos e padres não sabiam ler, compravam o direito do sacerdócio, então ficava com imagens apenas, com vitrais, com imagens com cores, com luminosidade, o templo é mais escuro, mais claro, para o sujeito se sentir pecador, o pé direito alto, a ideia daquelas grandes estátuas, para o sujeito se sentir muito pequeno, era isso. Então o culto era mais uma questão de sentir. E nós, protestantes, temos caminhado muito para isso também, né? Pouca compreensão e muita sensação. Então, o protestantismo vai trazer o conceito de compreensão. Nós devemos compreender, e essa compreensão é que traz emoção. Não há culto sem emoção. Mas a emoção não é apenas ficar arrepiado. Não é isso, não é isso. A emoção é resultado de uma compreensão da palavra. E essa compreensão de quem é o nosso Deus nos emociona, pode nos fazer rir, chorar, ficarmos quietos. Não podemos querer que todo mundo seja igual. São formas diferentes de responder a mesma palavra que nos fala. Então, Calvino considerava com tristeza isso, o abandono da palavra. E ele entende que Cristo só pode ser glorificado onde sua palavra é pregada. Ele cria na autoridade, fidedignidade e relevância das Escrituras. A pregação da palavra, então, era a prioridade, o ponto mais relevante do seu ministério pastoral. Ele sustenta, então, quão necessária é a pregação da palavra e quão indispensável é que a mesma seja realizada continuamente, ou seja, pela prática, poderíamos dizer, incansavelmente. Quando ele fala sobre a sua vocação, diz: Deus, me havendo tirado de minha originariamente obscura e humilde condição, considerou-me digno de ser investido com um sublime ofício de pregador e ministro do Evangelho. Reparem, sublime ofício de pregador e ministro do Evangelho. Tudo que nós estudamos, tudo que nós fazemos ministerialmente deve convergir para o ensino. As visitas que nós fazemos, aconselhamento que fazemos, até mesmo se o pastor participar de multirão da igreja, não importa, tudo isso deve convergir para o ensino da igreja, porque nós vamos nos aperfeiçoando pela graça de Deus em meio a coisas que aparentemente nada tem a ver. Então, a motivação de Calvino caminhava em duas direções complementares e inseparáveis.
Primeiramente, era uma direção teológica. O seu propósito era glorificar a Cristo, por meio da pregação fiel, sistemática da palavra de Deus. Deus nos deu a sua palavra. Essa palavra é inspirada por Deus e devemos considerá-lo, Deus, como guia e mestre. Deus nos deu a sua palavra e Ele mesmo vai adiante de nós, nos instruindo por meio da sua palavra. Então eu tenho que pregar, ensinar esta palavra. E a outra direção é pastoral. Essa palavra é instrutiva, ela é completa para todas as nossas necessidades, para nossas angústias, tristezas, para nossas dúvidas, para os momentos de sucesso, para os momentos de aparente derrota. A palavra de Deus é suficiente. Essa palavra ele entende que é doce ao paladar dos crentes. E diz ele lá, Deus quer que sua igreja seja edificada com base na genuína pregação de sua palavra, não com base em ficções humanas. Nesta categoria estão questões especulativas, que geralmente fornecem mais para ostentação ou algum louco desejo do que para a salvação de homens. Porque Calvino foi formado, no primeiro momento, com uma escola francesa, a Universidade de Paris. Ela era extremamente forte no campo teológico. Era a grande escola, a academia católica. E dentro do ensino católico da Universidade de Paris, havia muitas especulações sobre Deus, sobre as Escrituras, que hoje tem voltado muito isso, né? Vamos e convenhamos, esses debates na internet, que Agostinho já falava, não sobre a internet, né? Agostinho falava, ele não diz isso diretamente, ele diz que foi perguntada a um grande mestre, né? Um grande mestre, o que Deus fazia antes de criar o mundo. Uma pergunta relevante, eu até fico arrepiado com essa pergunta, de tão profunda que é, né? O que Deus fazia antes de criar o mundo? E a resposta desse mestre era, ele criava um inferno para os curiosos. Então, é uma boa resposta, quer dizer, isso Agostinho já falava. A ideia está nas confissões dele, se eu não me engano. Então, a ideia é que você não vai ficar especulando sobre coisas, e se. Nós queremos edificar a igreja, e nós edificamos a igreja com aquilo que Deus nos deu. E aquilo que é fundamental para nós, Deus nos deu clareza na sua palavra. Eu não preciso de especulações. E ele continua, a pregação de Cristo é nua e simples, portanto não deve ser ofuscada por um revestimento dissimulante de verbosidade, porque justamente essas especulações que a gente gosta de fazer, colocar na internet, ter seguidores, né, de Baal, que é o próprio, então, na realidade, isso só gera arrogância, verbosidade, só gera debate, que em geral não conduz ninguém à oração, a uma vida mais piedosa, à pregação. Eu quero vencer meu oponente. Tem um programa em São Paulo, não sei se não tem mais, que eu sempre me neguei aí naquele programa e nunca fui, e não amaldiçoo quem vai não, mas eu não vou. Era de debates de teólogos. Gente, é um negócio que em geral um sai humilhado. E eu sei que ninguém muda de opinião, porque cada um mantém a sua opinião até o final. E será que isso é o nosso propósito como ministro do Evangelho? Bom, eu tenho dúvida. Como eu tenho dúvida, eu não vou, porque não procede da fé é pecado. É o que fala Paulo. Então, nós temos que ter muita cautela com isso, buscar estudar, conhecer a palavra de Deus, ter opiniões firmes sobre a palavra, mas temos que tomar muito cuidado até que ponto podemos ir e o que nos motiva a fazer algo. É a glória de Deus? Nosso alvo é glorificar a Deus? Ou simplesmente vencer, mostrar que nós somos muito bons, que vamos desmantelar os oponentes? Isso tem algo de diabólico, na minha perspectiva. Bom, voltemos aqui. Estima-se que Calvino, durante os seus 25 anos de ministério, pregando 2 sermões por domingo e uma vez por dia em semanas alternadas, tenha pregado mais de 3.000 sermões. É uma das estimativas, mais de 3.000 sermões. Collison especula lá de 260 sermões por ano. Acho que ele estimulou pouco.
Bosman calcula que Calvino tenha pregado cerca de 4.000 sermões depois que voltou para Genebra, em 1541. Pouco mais de 170 por ano, em média, mais de 3 por semana. Então, 3.000, 4.000 sermões, não sabemos ao certo, mas você tem uma amostragem disso através da coletânea de sermões que nós não temos completa. Em 11 de setembro de 1542, o Conselho decidiu que Calvino, aos domingos, não pregasse mais do que um sermão, porque era uma tendência de muitas pessoas irem atrás de Calvino, onde ele ia pregar. E isso também cansava muito Calvino, não que ele reclamasse, mas o Conselho observava que ele estava doente, sua saúde frágil, e ele estava pregando muito nas igrejas de Genebra. Então, olha, um sermão só por domingo, mas isso já em 1542. Aqui eu coloquei uma tabela incompleta, que eu falei que faria, dos sermões de Calvino, que mostra como ele se dedicou a alguns livros. É uma tabela bem incompleta. Por exemplo, sobre Atos dos Apóstolos. Ele pregou 189 sermões. 1º e 2º Tessalonicenses, 46. 1º e 2º Coríntios, 176. Aí vai, as pastorais, Gálatas, Efésios, a harmonia dos evangelhos. Ele não acabou de pregar, porque ele morreu antes. Jó, ele pregou 159 sermões. Deuteronômio, 200 sermões. E nós temos poucos sermões de Calvino em português. Nós temos alguma coisa de Efésios, Gálatas, e Tito também, por causa de Tito, que está em e-book, né? Então, nós temos pouca coisa dos sermões de Calvino. Isaías ele pregou 343 sermões sobre Isaías, Gênesis 123, aí vai, Salmos, Jeremias, Lamentações, aí vai. Mas então são sermões, não são comentários. São os sermões que ele pregou, que temos catalogado. Bom, Calvino compreendia que a pregação expositiva, como eu já falei, consistia na explanação e aplicação do texto. Sem explanação não há exposição, sem aplicação não há pregação. Então ele entendia que se você não aplica o texto, não há pregação. E ao mesmo tempo, se você vai aplicar o texto sem expor, não houve pregação, porque você tem que tornar esse texto claro para que as pessoas entendam o contexto do qual ele foi escrito, o contexto de quem escreve, o contexto de quem vai receber aquela mensagem, para que possa entender qual é a mensagem primária do texto. Calvino optou por uma interpretação que considerava ser a única bíblica, visto que para ele, eu mencionei isso ontem, o genuíno significado da Escritura é único, natural e simples. Por isso, a importância de se entender o sentido das palavras, o contexto histórico ou circunstância da passagem, porque se você não sabe o contexto histórico, dificulta mais a compreensão ou você perde a mensagem com maior profundidade. Por exemplo, um exemplo bem simplesinho. Paulo escreve aos Filipenses: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Está lá em Filipenses 4:4. Bom, muito bem, é um princípio bíblico, bonito, Paulo dizendo isso. Mas se você souber, estudando a carta, que Paulo estava preso, esse regozijo assume uma característica diferente, porque Paulo preso, ele está recomendando à igreja que se alegre no Senhor. Se você estudar um pouco mais, você vai entender que a igreja passava tribulações. Basta ver o capítulo 1, verso 29. Vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não só de crerdes nele. Então você entende o princípio bíblico, mas ganha uma maior penetração na compreensão do texto, entendendo que Paulo estava preso e a igreja só passando por tribulações, e há um princípio de alegria a despeito disso. Se você pega esse texto isoladamente, você pode usá-lo inadequadamente ou sem uma compreensão mais profunda do que está sendo dito. Essa a ideia de explicar o contexto histórico, a circunstância da passagem. É um exemplo bastante simples. Então, ele comenta: quando passagens da Escritura são tomadas à revelia e não se presta nenhuma atenção ao contexto, não nos admira que equívocos dessa natureza surjam com frequência. Você vai falar o que você quer, porque você pega o texto
e agora você foge para um outro, faz amarrações de um texto aqui e acolá, e não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, o perigo de você ficar lendo as Escrituras avulsamente, sem compreender as circunstâncias. Daí o método que ele adotou, que não é um método que tem que ser assim necessariamente, de expor todo o livro da Bíblia, para que o fiel fosse entendendo cada texto dentro de um contexto mais imediato, de um contexto mais amplo, que é o próprio livro, e aquele livro dentro de um contexto maior das Escrituras. Então, a sequência, é difícil fazer isso, e poucas pessoas têm habilidade para isso, e isso exige também um auditório compenetrado, porque nós estamos mais acostumados a momentos de lucidez, você abre um programa de computador qualquer, tem propaganda. Televisão tem propaganda também. Então, você está apertado e espera a propaganda para ir ao banheiro, que você não quer perder a propaganda lá. Mas alguém conversa. Você está vendo o culto em casa, mas alguém está conversando. Às vezes, eu pergunto para alguém da família, você viu isso? Eu vi, mas essa parte eu não vi não, porque eu estava conversando com fulano. Porque é muita vontade, você assiste, mas não assiste, desliga, liga, vai expor a maçã de vez em quando, está na hora de dormir, vai comer uma jaquinha, né? Uma jaquinha antes de dormir é bom, então você vai à revelia. Então a gente não tem hábito de pensar sistematicamente, é uma luta para nós, e cada vez mais se torna difícil. Hoje uma dificuldade para os jovens, eu começava isso com meus alunos, digitar. Eu pensei que isso nunca fosse acontecer. Hoje os jovens não sabem mais digitar, com 2 dedão, um dedão. Antigamente, você não podia datilografar com 2 dedos, aí você tinha que ir para a escola de datilografia, aprender A, S, D, F, G, é isso? A, S, D, F, G. Aprender depois com a outra mão, já não lembro mais qual é a outra, digitar com todos os dedos. Quando você ia com como é que é? Catalografar, que falava? Não, mas quando alguém ia com 2 dedos, eu estava catando milho, numa linguagem assim muito pastoral, era catando milho. Não, tem que ser com os 10 dedos, para ser contratado tem que ter não sei quantos toques, tal, né? Não precisava ter a doença não, mas tinha que ter tantos toques para você ser contratado, e com todos os dedos, etc. Veio o computador, ótimo, mesma coisa, só que é mais leve e tal. Aí veio o computador menor, agora é celular, então você digitar, escrever um abraço é muito cansativo, abraço. É A, B, C, cedilha, né? E aí, se não houver corretor, eu estou numa linguagem técnica, lascado, porque se não houver corretor, como é que eu vou escrever lá? Eu não sei mais escrever sem corretor. Então, nós vamos fazendo isso. E a igreja, ela vai, supostamente, tentando se comunicar, e ela vai seguindo isso. Ela deixou de ser freio, ou de uma reserva moral e espiritual. Ela vai se perdendo. Olha, hoje, mais do que 5 minutos, ninguém aguenta. Aí você vai para 5 minutos. Daqui a pouco, olha, mais do que 3 minutos, ninguém aguenta. Daqui a pouco, mais do que 1 minuto, ninguém aguenta. E hoje é ficar quieto. Isso me lembra tinha um filósofo do 5º século a.C., chamado Heráclito, né? E a tese dele é muito interessante, que ele dizia que, como tudo estava em movimento, era impossível entrar no mesmo rio 2 vezes. É um ditado interessante dele, tem o seu lugar. Por que você não pode entrar no mesmo rio 2 vezes? Porque o rio está sempre passando, então o rio não é mais o mesmo. Isso ele aplicava à história, à vida, né? Você não reproduz a mesma cena. Um discípulo dele mais radical falou, não dá para entrar nenhuma vez. Por quê? Porque o rio passa e você muda. Então ele se prontificou a ficar calado, não falava. Porque enquanto ele falava, tudo estava mudando. Então ele radicalizou, ele não falava mais nada. Era um abestado. Bom, aconteceu lá. Então a igreja, ela vai seguindo essas coisas e nós vamos nos bestializando cada vez mais. Então nós vamos simplesmente já não conseguindo pensar, construir uma frase.
E às vezes eu converso com algumas pessoas, assim, de mensagens, é sempre a mesma coisa. Que bom, glória a Deus. Amém, Cristo salva. E sem falar do puxador de amém, né? Porque amém é declarativo, não é interrogativo, né? Então tem o jamelão da fé, né? Amém, 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 tal. Então, é um negócio assim, amém, Cristo salva, glória a Deus, Cristo salva, amor, Ele tem poder, Deus é Pai, tal, tal. E daí eu sei tudo isso. E o que você faz com isso? Deus é Pai, nós somos filhos, Deus cuida de nós e Ele pode nos ajudar no momento de provação. Aí sim. Puxa, glória a Deus, porque Ele nos guarda, Ele nunca nos desampara. Uau! Esse tipo de frase que é tão simples, você não ouve mais, é só Deus é Pai, glória a Deus, Cristo salva, tal, porque nós não temos mais a capacidade de construir um pensamento e acompanhar um raciocínio. Nós vamos pensando sempre em termos de frase curta e dando glória de vez em quando, tal, e é um exercício de uma total necrocefalia, ou seja, a morte da mente. Você vai perdendo isso. E o culto vira apenas emoção, não compreensão. Então, entender a palavra, o que está sendo dito, princípio, meio e fim, está totalmente... Não, aqui é diferente, certamente. Mas isso, em outras igrejas por aí, é quase impossível alguém entender o que está sendo dito, porque a gente não tem muita paciência para isso, porque hoje são 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, e a igreja corre atrás disso para ser relevante. E a igreja perde. A força da igreja não está na semelhança. Mas não é que ela quer ser diferente. Ela é diferente. Então, quando ela corre simplesmente para se adequar, ela perde seu papel de relevância na sociedade, como um povo de Deus, que presta culto a Deus, que procura entender a palavra e aplicar essa palavra às suas questões, aos seus desafios, às suas angústias, às suas incertezas, às suas lutas espirituais, todos nós temos isso. Então, nós vamos cada vez mais perdendo. Nós perdemos a bênção em busca de uma bênção que é uma maldição. Deixa eu tentar explicar isso. Foi o caso do povo de Israel. O povo de Israel, quando rejeita Samuel, na realidade rejeitava Deus e quis mudar a forma de governo, e não havia problemas com isso. O problema foi naquela época, né? O rei seria Davi depois. Mas os anciãos, que eram os grandes entendidos, um dos argumentos que os anciãos usam é: nós queremos um rei que vá à nossa frente como os demais povos. Mas que gente burra! Esses anciãos são jumentos, com todo respeito, porque Deus guiou o povo com uma coluna, uma sarça, no sentido de fogo. Era fumaça, era fogo, era sinais. O tempo todo Deus dirigiu o povo. Agora eu quero um homem que vá à frente. Vamos na frente, vamos batalha, tal. Quer dizer, eles tinham o privilégio de Deus de liderá-los. Deus falava assim: vai que você vai vencer. Não vai agora não, vocês vão se lascar. Não guerreia Judá e Israel não guerreia não, porque vocês são um povo só. Mas eles querem ser igual o povo pagão. Vocês vejam que coisa imbecil. Eles querem ser igual ao povo pagão. E a força deles estava que eles eram diferentes. E eles não observavam que os deuses pagãos tinham medo de Israel, o povo, os sacerdotes. Lembre-se quando foi levada lá a Arca da Aliança para os filisteus. Colocaram lá com Deus filisteu. Quando chegou de manhã, o Deus filisteu estava de queixo no chão. Será que houve algum tremor? No outro dia estava sem braço, sem perna. Uai é uma versão mineira, né? O que aconteceu? Sabe uma coisa? Nosso Deus não aguenta isso não, gente. Vamos levar a Arca da Aliança para outro lugar. E ficaram andando com a Arca da Aliança, e onde ia trazer a maldição, até voltar para Israel. Quer dizer, eles não percebem que o Deus deles não valia nada. E Israel quer ter um rei para governar como os filisteus. Gente, é uma bobagem tremenda. Então, nós perdemos, por vezes, o privilégio que temos para querermos ser iguais aos pagãos.
E nós somos o povo de Deus. O que Pedro diz? 1 de Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas quem somos nós? Não, vocês não eram povo, agora sois povo. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, nós não éramos e somos povo. Você quer renunciar a isso e voltar ao paganismo. A igreja, a sua força, está na diferença. Não porque nós queiramos ser diferentes, mas porque nós somos eticamente, melhor dizendo, ontologicamente ou essencialmente diferentes. Não é? Calvino, então, sustentava que competia ao intérprete entender o que o autor quis dizer e o seu propósito. É óbvio. Ele entendia, abre aspas, sempre amarelo é Calvino, salvo quando eu cito o autor. Ele entendia que a pregação é um instrumento para a consecução da salvação dos crentes. E que, embora não possa realizar nada sem o Espírito de Deus, todavia, através da operação interior do mesmo Espírito, ela revela a ação divina muito mais poderosamente. O Espírito, então, para Calvino, está unido à palavra. Isso é um dos pontos muito fortes na teologia reformada. Você não separa a palavra do Espírito. O Espírito sem a palavra é confusão, e não é o Espírito. A palavra sem o Espírito é frieza, é ortodoxia morta. O Espírito está sempre ligado à palavra. A palavra, ela não tem eficácia própria, não opera por si mesma. Eu citei a expressão latina, que é a expressão clássica, né? Dizendo que a palavra, ela não opera por si só, antes pela ação do Espírito Santo. Então, eu posso expor a palavra, mas se o Espírito Santo não aplicar esta palavra, ela continua sendo a palavra de Deus, mas ela não transformou vidas, ela não edificou. Ou como antigamente faziam coisas piores, né? A pessoa deixava aberto o Salmo 91 na sua casa para que Deus protegesse. É um uso espírita da Bíblia, né? Eu, quando era criança, ouvia tantas histórias que o ladrão foi na casa de noite, arrombou a porta, ninguém o viu, aí ele viu uma Bíblia aberta, leu o Salmo 91 e ele se converteu e deixou a arma dele lá, ao lado da Bíblia, e voltou para algum lugar para assaltar um outro, sei lá como, né? Eu vi essas histórias que eram uma bobagem sem tamanho, como a Bíblia fosse milagrosa enquanto livro. A Bíblia não é milagrosa como livro, ela é para ser lida e entendida, e Deus nos fala. E Deus fala pela sua palavra, mas enquanto ela está fechada, é um livro como outro qualquer. Mas Deus nos fala pela sua palavra, que tem que ser lida, tem que ser anunciada, tem que ser compreendida. E por isso que nós anunciamos a palavra e oramos, desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É o Espírito quem confere poder à pregação do Evangelho. Por isso, não há lugar para vanglória. Todo o poder da ação reside no Espírito mesmo. E assim, todo louvor deve ser inteiramente atribuído a Deus somente, porque somente Deus converte, somente Deus transforma, somente Deus santifica. Então, todo louvor, toda honra e toda glória. Deus usa os seus servos, Deus usa pecadores, como são todos os pregadores. Deus usa, mas a ação é do Espírito Santo de Deus. Quando Lawson, antes que alguém fale, eu sei que ele é pecador, viu? Eu também sou. Então, referindo-se ao púlpito de Genebra, que eu cito Lawson ali, eu também cito Davi e cito Salomão. Então, referindo-se ao púlpito de Genebra, sob o pastorado de Calvino, Lawson afirma: esse púlpito se tornou um trono do qual a palavra de Deus reinava, governando os corações daqueles que se uniram ao esforço histórico de reformar a igreja. Eu gosto dessa expressão, o púlpito ser um trono, onde o rei é o Senhor, e ele reina por meio da sua palavra. O púlpito é o lugar para pregar a palavra. Não é à toa que
Os reformados se esforçaram por colocar o Machado de Assis, lia esse jornal, inclusive. Mas houve igrejas que começaram ou foram mantidas por meio desse jornal, porque pessoas leram os sermões. Havia igrejas que não tinham pastor, então um líder pegava o jornal e lia o sermão, o que tinha. E Deus se valia desse método para edificar aquela igreja, fortalecer. Então, o que aconteceu no Brasil no século XIX já tinha acontecido na França, por exemplo, no século XVI. Então, a pregação de Calvino, seguida em grande parte pelos puritanos, era experiencial, usando uma expressão mais moderna aqui. Pregação experiencial é uma expressão do Joel Bick. Pregação experiencial pode ser definida como a pregação que busca explicar, com termos da verdade bíblica reformada, como as coisas devem ser, como elas realmente são e o objetivo final da vida cristã. Pois bem, preguemos para nós mesmos. Eu tenho ainda no máximo 6 minutos. Vamos lá. Um dos princípios importantes que Calvino sustenta: preguemos para nós mesmos. Quando eu subo ao púlpito, não é para ensinar os outros somente. Eu não me retiro à parte, visto que eu devo ser um estudante e a palavra que procede da minha boca deve servir para mim, assim como para você, ou ela será o pior para mim. Porque antes de um tu, há um eu. Antes a visão de Calvino é que antes do pregador pregar para a igreja, ele está pregando para ele mesmo. Antes de um tu, há um eu. Então, eu subo ao púlpito, mas não me coloco à parte. Vocês, é para vocês, etc, etc. Às vezes eu brinco com meus alunos com coisas desse tipo, né? Mas é apenas uma brincadeira. O reverendo Romeu gosta dessa piadinha que eu fiz outro dia com os alunos, né? Lemos a Bíblia, vamos orar, vamos orar com um santo aqui, um santo. Aí olha a lista e fala, não, deixa que eu oro. Então, é apenas uma brincadeira, obviamente. Então, a ideia, agora séria, não é que, eu vou pregar para vocês, viu? Para você, para mim não, eu estou fora disso aqui. Não, eu estou pregando para mim também. E o pregador sabe que há sermões muito mais difíceis de pregar. Não por causa do burilar do assunto, mas pela dificuldade que nós mesmos temos com aquele assunto. Você pode estar pregando sobre perdão e você tem grande dificuldade com esse assunto. Então, é muito mais difícil pregar sobre isso. Mas por que você prega? Porque você prega a palavra de Deus. Daí uma vantagem de pregar em série. Quando você prega em série, você não escolhe assunto. Você tem que expor o texto em série. Se você não pregar em série, você pode simplesmente nunca pregar sobre alguns assuntos. Você pode deixar isso para cá, pular aquele outro lá. Em série, não. Cheguei num assunto que eu não tenho saída. É aquele assunto que eu tenho que falar. Como Calvino, então, exerceu poderosa influência? Ele exerceu poderosa influência, certamente, obedecendo o horário. E é o que eu vou fazer agora. Então, eu falei que iria até 10 para as 8, tem 3 minutos, mas era o máximo. Então, claro, já estou brincando e obedecendo o horário, eu estou só aplicando para vocês. Então, eu termino agora. As perguntas que vierem, eu vou gastar meia hora com cada uma, e logo avisando. Então, amanhã eu continuo, se Deus permitir. Amanhã eu quero dizer como é que Calvino exerceu tanta influência, considerando de modo muito especial, se depois que ele voltou para Genebra, ele praticamente não saiu de Genebra. Ele não saiu mais de lá para viajar, não tinha internet, não tinha mais programas de auditório, não tinha Face, nada disso. É um assunto muito interessante. Que Deus se digne nos abençoar. Amém.